Fala, especialista! Seja muito bem-vindo à aula sobre composição dos pilares, né, de um negócio. Então, a gente vai ver aqui agora que todo negócio são 6 pilares. 3 pilares que são internos e 3 pilares que são externos. Os 3 pilares internos é aquilo que o cliente não vê, aquilo que acontece dentro da empresa, aquela mágica que o seu negócio faz. Por exemplo, né, você tem lá, você pega a matéria-prima do produtor, que vai ser um pilar externo, traz para dentro do seu negócio, e aí vai ter 3 pilares internos aqui que vai fazer essa mágica acontecer, e daí você vai entregar para o seu produto, para o seu cliente, que vai ser o outro pilar externo que a gente vai ver. Então, nesse momento agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entender quais são esses pilares, qual é a mágica que acontece, e é muito importante. É muito importante você conhecer cada pilar desse, estruturar cada pilar desse dentro do seu negócio e fazer com que esses pilares deem certo. Eles têm que ser pilares, têm que ser base mesmo. Se isso estiver muito bem feito dentro do seu negócio, é inevitável o sucesso dele. Ele vai ter sucesso como resultado, né? Vamos ali para a apresentação. Eu quero que você preste muita atenção agora nesse slide, porque aqui tem muita informação valiosa, tá? Anote isso aí num caderno, vai ser cobrado e também isso aqui, você não tem como viver sem isso aqui, sem esses 3 pilares, esses 6 pilares, né? O que a gente vai entender? Vai ter uma aula específica sobre cada pilar aqui de cima, sobre os pilares internos. Só que os pilares internos, ele depende muito de negócio para negócio. Você vai ter que estabelecer os seus processos, você que vai conhecer as pessoas que faz parte desse seu processo e você que vai estabelecer o seu projeto. Então, aqui, eu como estrategista digital, fica muito difícil eu te dar orientações sobre os seus processos, sobre o seu projeto e sobre as pessoas que trabalham com você. Praticamente impossível. A não ser que os seus processos estejam interferindo na parte externa, que aí é onde entra que aí, ao invés de uma aula, eu vou fazer um módulo sobre cada um desses. Vai ter um módulo sobre aquisição, um módulo sobre venda e um módulo sobre entrega. Então, nesse momento aqui, eu vou explicar mais ou menos o que é cada um deles, né? O projeto, ele é o projeto como um todo, né? O teu negócio como um todo. Ele pode ser um produto, pode ser um projeto, pode ser o seu negócio sendo um projeto também. Então, os processos são as coisas que as pessoas vão fazer dentro desse seu projeto para poder fazer dar certo. Eu tenho uma outra outro slide aqui que eu gosto mais de trabalhar com esse slide aqui, ó. Então aqui nós temos a aquisição, a venda e a entrega como sendo os pilares externos, então são a parte de fora do seu projeto. Aqui esse quadradinho azul aqui, ó, ele é o seu projeto. Dentro do seu projeto vai ter pessoas que, ó, elas não estão envolvidas nas partes de fora do projeto, só na parte de dentro. Esse círculo dourado que está rodando aqui, ó, são os processos envolvendo cada grupo de pessoas. Então você tem um processo lá para a criação do seu produto. Beleza, então tem algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí tem algumas pessoas que estão dentro do seu projeto e algumas pessoas que estão fora do seu projeto e tem um processo envolvendo a aquisição da matéria-prima. Da mesma maneira, tem pessoas que estão dentro do projeto, pessoas que estão fora do projeto, que existe um processo relacionado entre eles, que é um processo de venda do seu produto. E aí, da mesma maneira, pessoas dentro e pessoas fora para poder fazer a entrega do seu produto. A gente vai ver nos módulos a importância de cada um desses aqui. Geralmente as pessoas se preocupam muito com esse aqui, né? Com a venda, e aí eles gastam bastante energia aqui com a venda. Mas se você fizer uma boa entrega, a venda ela acaba sendo até consequência, né? Porque tem um dizer popular aí que o que mais vende é o boca a boca, aquela pessoa que fala bem do seu produto, e realmente é verdade. Para isso você tem que ter uma boa entrega, por isso que a gente vai fazer um módulo de entrega alucinante, muito bom. E aí, essa maneira de entender aqui o nosso, o nosso conteúdo, eu prefiro dessa maneira. Então, temos aqui as pessoas que fazem parte da aquisição e o processo de aquisição. Processos internos, né, que não são envolvidos, que é só dentro do projeto. E aí, os processos de venda e os processos de entrega. Então tá, pessoal, aqui ó, fica
Na próxima aula nós vamos falar sobre projetos, então a gente vai começar aqui os projetos. A gente vai começar aqui a falar sobre projetos. E aí nós temos dentro dos pilares internos, que são as pessoas e os processos. Isso aqui a gente vai falar nesse módulo aqui ainda, né? Uma aula específica para cada um desse aqui. A gente vai ter uma aula sobre aquisição, venda e entrega, mas depois vai ter um módulo específico sobre cada um deles. Nesse momento eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês, todas as aulas, se vocês estão gostando das aulas, colocam lá as 5 estrelinhas, isso aí ajuda o algoritmo a entender que a aula está sendo uma aula boa e ajuda também na nossa pesquisa de NPS. Quando vocês estiverem lá no módulo de entrega, vocês vão ver o quanto isso é importante. E os comentários também, as participações de vocês é extremamente importante para as nossas pesquisas de NPS lá no final. Você que vai produzir o seu material, você precisa já entender como que é esse funcionamento. Então eu quero que você já interaja agora, já escreva nos comentários, coloca lá as 5 estrelinhas e mantenha esse engajamento. Por quê? Porque esse engajamento ele vai ser importante para você também lá no seu, quando você for fazer o seu produto, para você entender essas métricas, beleza? Então a próxima aula a gente vai falar sobre projetos. Como eu falei para você, não vai ser um módulo como os módulos lá de aquisição, venda e entrega, que esse vai ser um módulo específico mesmo de cada um. E aí agora a gente vai fazer uma aula sobre projetos, processos e pessoas. Próxima aula de projetos. Espero vocês lá. Valeu!